Boa noite, meus queridos, é um prazer estarmos aqui para podermos gravar esse pequeno vídeo como devocional para nossas vidas e para também o nosso dia. Quero ler o versículo que descreve lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem trazido à memória a nossa vida nesses dias? Trazer à memória é um fato que acontece em nossa vida. Nós precisamos estudar, ou precisamos ouvir, ou precisamos ver e exatamente ter vivenciado isso para que possamos guardar uma lembrança ou uma recordação. A Bíblia em si, ela é um livro de recordações, um livro de memórias que Deus escreve para nós não nos esquecermos. É um livro que precisamos ter acesso a ele diariamente. E hoje, com a tecnologia, com nossos celulares, nós podemos ter a nossa Bíblia no nosso bolso. E, inclusive, tem aplicativos que pode, a cada momento do dia, pode nos direcionar um versículo, o qual nós podemos ler e então se lembrarmos daquilo que a palavra de Deus nos diz. O interessante é que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou muito a respeito sobre o reino dos céus, o seu reino, o reino de Deus. E então sempre buscou ensinar aos discípulos o máximo que ele pôde e assim que a capacidade dos discípulos pudesse compreender. E após ressuscitar, Jesus ainda passou mais um tempo ensinando os discípulos e então ainda também trazendo à memória aquilo que eles já tinham sido ensinados e instruídos. Quando nós lemos na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 24, descreve a situação em que dois discípulos estão caminhando para um vilarejo chamado Emaús. E nesse percurso, eles estão conversando e Jesus se aproxima, mas eles não reconhecem que é Jesus. Então eles estão conversando, eles estão se lamentando que Jesus havia morrido e que eles estavam tristes por isso. Aí Jesus pergunta, mas quem era esse? Aí eles falam que era um varão galileu, que era um profeta, que ao terceiro dia havia de ressuscitar. Então Jesus escuta isso e começa a falar a eles: vocês não haviam lido as escrituras, vocês não haviam estudado que isso era para ter acontecido. Então Jesus começa a falar a eles desde Moisés, os profetas, até os seus próprios ensinamentos. Então quando eles chegam em Emaús, Jesus ele faz uma menção de passar adiante, ou seja, ele queria seguir caminho, mas os discípulos de uma certa forma constrangem para que Jesus fique e então eles vão ter um momento de confraternização. Nesse momento de confraternização, Jesus então ele pega o pão e ele dá graças. E nesse período que Jesus dá graças, é o período que os discípulos reconhecem: nossa, é Jesus que esteve conosco, como que nós não sabíamos? Então Jesus ele desaparece. Então os discípulos falam para o outro: não queimava o nosso coração enquanto ele pelo caminho nos expunha as escrituras? Olha só, em outras palavras quer dizer assim: nosso coração não ardia quando Jesus trazia à memória aquilo que ele tinha ensinado e pregado? O que é preciso para trazer à memória na nossa vida? O objetivo de toda a Bíblia é apontar para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus como aquele que há de vir, e ele veio. E o Novo Testamento aponta para Jesus como aquele que há de voltar. Então nós precisamos sempre trazer à memória ensinamentos bíblicos, versículos chaves, aqueles versículos que às vezes nós nos lembramos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no mundo passei aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo, dentre outros. E assim é sempre importante sempre ter à memória a Bíblia, sempre ter à memória o ensinamento de Jesus, que é uma memória que podemos ter diariamente e não nos esquecer, porque Jesus está voltando e ele virá. Boa noite e não se esqueça: Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Quem crê nele, ainda que morto, viverá. Deus abençoe, uma boa noite, fique na paz.